A lição de hoje, lição de número 10, do dia 7 de março de 2021, tem por título O Senhor Jesus cura hoje. Eu entendo que esse título significa da continuidade da operação do Senhor Jesus no intento de curar, de sarar, significando de que a operação de milagre de Jesus nesse segmento da vida humana continua acontecendo. Jesus curou no passado, Jesus cura hoje, e enquanto a igreja estiver aqui na terra, Jesus estará curando e operando e libertando e salvando e fazendo grandes maravilhas na vida daqueles que o buscarem, da vida daqueles que crerem no seu poder e na sua graça. É fato de que a mensagem divina, a mensagem do Evangelho, traz consigo não somente a salvação no campo espiritual, como também abarca e abrange a questão da salvação do corpo. O Evangelho que nós acreditamos é um Evangelho pleno, que contempla o corpo, a alma e o espírito do homem. No seminário tinha uma palavra que a gente utilizava para esse Evangelho completo, que era um Evangelho holístico. A palavra holismo significa todo, completo. Então, quando pregamos o Evangelho tem poder para operar, tanto no corpo da pessoa, quanto na alma, na mente, quanto também no espírito do homem. Então, é uma palavra poderosa que contempla o homem em todos os setores da sua vida. O Evangelho é saúde para o corpo, é saúde para a mente, é saúde para o espírito do homem, e é a palavra de salvação de Deus a todos quanto crerem no seu Filho Jesus Cristo. É preciso que a gente mantenha viva essa doutrina da cura, porque o profeta Isaías, no texto que acabamos de ler, mostra que a obra salvífica do Senhor Jesus na cruz estava diretamente ligada à saúde do corpo. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós somos sarados, e ainda tem um versículo mais adiante que diz que agradou a Deus enfermá-lo, para que com essa obra que Jesus estava passando ali na cruz, no seu povo fosse liberto e fosse contemplado com a saúde física e espiritual. Então não tem como nós dissociarmos a salvação da cura divina. A cura divina está diretamente ligada com a obra salvífica do Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos estimular e motivar os crentes no Senhor Jesus a buscarem com fé e com perseverança a cura divina para as doenças do corpo e da alma. É por isso que você e eu, juntos, nas oportunidades que surgem, nós devemos exercitar a fé, ou em nós mesmos, ou na vida daquele que está próximo da gente, impondo as mãos sobre eles e repreendendo aquela enfermidade no nome e na autoridade do nome do Senhor Jesus, e Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu plano, segundo o seu desígnio, Ele vai fazer tudo quanto lhe aprouver. É assim que manifesta o poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo, por onde passou, a gente lê nas páginas do Evangelho, Ele curou pessoas. Curou tanto no físico quanto na alma. E não somente Ele fazia esse trabalho, como também Ele determinou que os seus discípulos o fizessem. Em Lucas capítulo 10, versículo 9, na missão dos 70 discípulos, está lá, você vai ver, Jesus diz assim: curai os enfermos que estiver na cidade.
Ou seja, Jesus dá um comando, dá uma ordem para que os discípulos, na sua missão evangelizadora, quando se deparassem com alguém enfermo, que eles curassem, que eles usassem a autoridade do nome de Jesus, a unção do Espírito Santo, e eles promovessem saúde. Ei, queridos, nas minhas mãos, nas suas mãos, tem a autoridade dos céus, tem poder de Deus. Então, em nome de Jesus, exercite a fé e transborde saúde na sua vida e na vida daqueles que estão precisando de cura e de libertação. A igreja primitiva ou a igreja antiga, cheia do Espírito Santo, testemunhava essa realidade diariamente. Nós, quando lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós observamos que os apóstolos, os discípulos, vivenciavam essa realidade de cura divina, onde quer que eles passassem. Até a gente ler que até a sombra dos discípulos, as pessoas ali na beirada do caminho, cheias de fé, é claro que não era a sombra, mas a fé que as pessoas tinham e a unção do Espírito Santo na vida daqueles homens, fazia com que muitos fossem curados. Porque Deus quer curar as pessoas. Deus quer que as pessoas tenham saúde. Deus quer que as pessoas tenham vida abundante. E quando as pessoas estão enfermas, quando as pessoas estão doentes, as pessoas não podem vivenciar e experienciar uma vida abundante. Vida abundante é sinônimo de saúde, e Deus quer que a gente tenha saúde, Deus quer que a gente tenha vitalidade, Deus quer que a gente tenha vigor, Deus quer que você esteja completamente bem para a glória do seu eterno e divino nome. A cura divina, irmãos, é de interesse da Trindade. No Antigo Testamento nós observamos o Pai curando e prometendo cura. No Novo Testamento a gente vê o Filho prometendo cura, curando e também determinando que os seus discípulos curassem os enfermos. O Espírito Santo também promove cura. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele reserva um dos dons espirituais só para cura. E o que é mais interessante, é o único dos dons que está no plural. Dons de curar. Então receba a saúde, porque o Espírito Santo é o Espírito de saúde, é o Espírito de vigor, é o Espírito de bem-estar na presença do Senhor. Em Tiago, a palavra de Deus orienta-nos que se alguém estiver enfermo, chame quem, irmãos? Chame quem? Os presbíteros. E eles ungirão o enfermo com um azeite, e a oração de fé, ou oração da fé, em nome de Jesus, salvará quem? E Deus o levantará. Observe que essa ordem não é aleatória, pastor Manassés. O texto diz, e a oração da fé em nome de Jesus salvará o enfermo, ou seja, a cura espiritual vem sempre em primeiro lugar. E o texto segue, e o Senhor o levantará. Ou seja, Jesus vai curar, mas primeiro Jesus vai tratar a parte espiritual, porque ainda que a gente não receba a cura física, e nós devemos entender de que a cura, sobretudo, é um ato de soberania de Deus, é um ato de soberania. Deus cura quem Ele quer e quando Ele quer. Apesar de que nós devemos ter fé, está lá escrito em Marcos capítulo 16, e estes sinais seguirão aos que crerem. Porão a mão sobre os enfermos e estes serão curados. Mas aquilo ali não significa que todas as vezes que você pôr a mão sobre alguém, mesmo tendo fé, esta pessoa vai ser curada.
Por que não, pastor Reinaldo? Porque existe um outro fator chamado soberania e plano divino. Deus, às vezes, utiliza daquela enfermidade para nos ensinar lições, para nos trazer crescimento, para atualizar a sua obra, ou aperfeiçoar a sua obra em nossas vidas. A Bíblia fala que Timóteo, o discípulo de Paulo, tinha problemas no estômago, provavelmente algum tipo de gastrite insistente. E Paulo, que orou por milhares de pessoas, né, não fala em nenhum momento em orar para curar Timóteo. O próprio Paulo, segundo os estudiosos, tinha uma enfermidade nos olhos. Se bem que não está muito claro qual era o espinho na carne, mas a maioria dos estudiosos das epístolas paulinas afirmam, irmã Zete, de que ele tinha uma enfermidade nos olhos, de tal sorte que, para escrever algumas epístolas dele, ele teve que chamar algum obreiro, um amanuense, um copista, porque ele tinha essa dificuldade nos olhos. E, quando ele ora ao Senhor, Jesus diz que não vai tirar o espinho na carne, pelo contrário, Jesus diz, a minha graça, então se você tem uma doença e Jesus ainda não curou, a graça do Senhor Jesus te basta. Só quem crê nessa palavra, levanta a mão aí e dá um glória a Jesus. Nós temos que ter um evangelho equilibrado, nós não podemos ser extremistas. Jesus cura, continua curando, continuará curando, mas a gente sabe que em alguns momentos Deus não vai curar, porque Ele tem um propósito, Ele tem um desígnio, Ele tem uma finalidade. A Bíblia fala de que os discípulos andando com o Senhor Jesus viam um cego, e os discípulos perguntaram de imediato, de chofre, de súbito ao Senhor, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse assim? E Jesus responde, contrariando as duas perspectivas dos discípulos. Nem ele pecou para aquele resultado, e nem os pais pecaram para aquele resultado. Pecaram para outras coisas. Mas para aquele resultado, não. Foi assim para que se manifestasse nele o que, irmãos? A glória de quem? Talvez a enfermidade que um parente nosso esteja vivenciando, servirá para o engrandecimento do nome do Senhor Jesus. Jesus vai fazer uma obra tão extraordinária, que aquilo vai repercutir positivamente e abençoar outras vidas. Então nós devemos ter claramente que a cura divina está diretamente interligada com a obra da salvação, exige fé, nós precisamos exercitar a fé, mas, sobretudo, é um ato soberano da vontade do Senhor Deus. E nós somos servos, e como servos nós aceitamos a soberania de Deus. E também temos que ter em mente que também podemos morrer de enfermidade. Ontem morreu uma irmã ali em Humildes, salvo engano o nome da irmã Glorinha, do Círculo de Oração. Irmã de oração, irmã de batalha espiritual, mas faleceu ontem. Tinha comorbidades, pelo que o pastor Aldemar informou, diabetes, e contraiu Covid, e parece que somou as duas enfermidades e levou a irmã a óbito. Nós não estamos isentos de enfermidades. Nós não estamos imunes aos contratempos das doenças que tem aí. São bactérias, protozoários, vírus e etc. Aliás, eu estava pensando sobre o que é que produz doença, de um modo geral. As doenças e enfermidades, a título lato sensu, está aqui o professor dois doutores, né? Tem dois doutores e uma mestranda aqui atrás de mim. Né? A lato sensu, as doenças e enfermidades têm a sua origem
tem o seu começo no pecado original, no pecado ali do Éden de Adão e Eva. Mas também no sentido específico, ou estricto senso, específico, você pode fazer um pecado, cometer um pecado, e esse pecado pode gerar enfermidade. Não são todos os pecados que vão gerar enfermidade, mas pode ser. O próprio Senhor Jesus alertou no capítulo 9 de João, quando ele curou um homem paralítico, e ele se encontrou com aquele homem, Jesus alertou que ele abandonasse a vida de pecado para que um mal maior não lhe sobreviesse se ele voltasse às práticas pecaminosas. É por isso e por outras razões que a gente deve viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de retidão, uma vida na presença de quem, irmãos? De Deus. Olhe para o seu irmão aí e diga assim: é bom viver na presença do Senhor. Isso traz saúde. A presença de Deus, o altar de Deus gera saúde para as nossas vidas, aleluia. Permaneça no altar de Deus, meu irmão. Permaneça na presença do Senhor. Permaneça em santidade. Permaneça na palavra de Deus. A cura divina é uma promessa de Deus, uma ação soberana da vontade do Senhor. Por isso, eu estava falando sobre as origens das doenças. Às vezes a gente perde a linha de raciocínio. Então, o pecado original, o pecado específico, também o que pode gerar doenças em nossa vida, a ação demoníaca. A ação dos demônios geram enfermidade. A Bíblia relata que o Senhor Jesus estava ensinando em uma sinagoga, e aí veio uma mulher que era corcunda, uma mulher encurvada. Quem já leu essa passagem? E era um dia de sábado. E Jesus pergunta aos fariseus, escribas, que estavam ali presentes: é lícito curar no dia de sábado? E Jesus repreende o espírito de enfermidade que estava naquela mulher, e logo, a Bíblia diz, e logo ela se endireitou, ficou correta, ficou ereta. Por quê? Porque diante do poder de Jesus, nenhuma enfermidade prevalece. O nome e a autoridade de Jesus é maior do que o câncer, é maior do que a diabetes, é maior do que o Covid, é maior do que doenças cardíacas, é maior do que doença nos olhos, é maior do que doença no sangue, é maior do que qualquer leucemia. O poder de Jesus é maior do que qualquer enfermidade. Receba saúde no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, os demônios têm poder de enfermar uma pessoa. E o caso mais emblemático está no Antigo Testamento. Quem colocou aquela enfermidade em Jó? Quem foi, irmãos? Quem foi que colocou aquela enfermidade em Jó? Satanás. Então, os demônios têm poder de fazer uma pessoa que não tem a proteção de Deus de enfermar. E agora, abrindo um parêntese, ele só enfermou a Jó porque Deus lhe deu o que, irmãos? Permissão. Nenhum fio do cabelo nosso, não vou mudar, né? Porque tem gente que não tem cabelo, né? Tem gente que não tem cabelo. Ou tem bem pouco. O inimigo não pode tocar no crente sem antes se deparar com o escudo que é o Senhor, que está à nossa frente, na nossa retaguarda e acima de nós. Você crê nisso? Ele não pode nos tocar. Ele não pode te tocar. Se ele te tocar, é porque Deus permitiu. Mas Deus não está permitindo mais. Oh, glória a Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar Jesus? Então, se uma pessoa larga a igreja, se uma pessoa deixa Jesus, essa pessoa está correndo sério risco, porque sai de debaixo da proteção divina
e vai ficar à mercê da operação demoníaca, da operação do mal, das trevas. Mas aqui ninguém vai largar a igreja, ninguém vai largar Jesus. Aqui todo mundo vai ficar para o arrebatamento, para ir para o céu. Quem diz amém? Aí quando eu falo arrebatamento, aí tem dois sentidos, viu? Quando uma pessoa, a irmã Glorinha ontem, Jesus veio para a irmã Glorinha ontem, então arrebatou ela, viu? Então tem aquele outro arrebatamento, que é o que o pastor José e o pastor João, né? Não é, irmã Miriam? O pastor João falava e o pastor José também entrou no mesmo diapasão, né? De que não quer morrer. E o pastor João já está com 90 e quanto? 91? 91 e está aguardando o arrebatamento. E o pastor José também, e todos que estão aqui também estão aguardando. Ei, glória a Deus! Quando a trombeta tocar, irmãos, eita! Esses bancos vão ficar vazios, porque todos nós, diga assim, todos nós, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Por isso, irmãos, a outra fonte de doenças, além do pecado original, pecado específico, além do poder dos demônios, também a má alimentação aliada ao sedentarismo gera doença. Você come tudo que é recomendável que não coma, né? Você toma Coca-Cola, você toma tubaína, você come bastante açúcar, é chocolate, gordura, é cheeseburger, é hambúrguer, é baita burger, é pizza de 4 queijos, de 8 queijos, é portuguesa, é americana, é suíça, é brasileira, é baianinha, você come de tudo, é mocotó, é mocofato, você não tem restrição, você está naquele adágio, quem come de tudo está sempre mastigando. Quem já ouviu esse adágio? Quem ouviu pela primeira vez hoje? Misericórdia. Não fuja desse adágio. Fuja desse adágio. Nós não podemos comer de tudo. Existe uma dieta espiritual. A própria cruz, eu sempre tenho uma mensagem que eu falo que a cruz tem uma dieta, né? E 3 itens da dieta da cruz a gente tem que se abster. Comida sacrificada a ídolos, carne sufocada, ou seja, que matou o animal e não tirou sangue, e o próprio sangue, que é símbolo da vida, e Deus preserva esse símbolo e não quer que as pessoas violem esse limite espiritual que ele estabeleceu. Mas, no capítulo 15 de Levítico, Deus estabeleceu um padrão, né, alimentar para o povo que estava no deserto. E aqui tem 2 explicações para aquele padrão alimentar no capítulo 15 do livro de Levítico, quando o povo estava no deserto. Primeiro, Deus faz uma lista de animais que eles não deveriam comer, porque eram animais que a estrutura molecular, nutreica deles, favorecia a oscilação do pH, né? Da acidez no corpo e a susceptibilidade de doenças e de infecção no estômago e no intestino e também o enfraquecimento da imunidade corporal. Então Deus quer preservar eles de enfermidade, porque eles estão no deserto, e no deserto não tinha supermercado, não tinha farmácia, não tinha o laboratório da Pfizer, não tinha o laboratório da Sinovac, não tinha nenhum laboratório, só tinha uma pedra que os seguia dando água, uma nuvem que fazia sombra, tinha sombra e água e maná, mas não tinha antibióticos para eles. E a única fonte de cura deles no Antigo Testamento, diferente dos outros povos que habitavam ali naquela circunvizinhança, era o Senhor Jesus, o Senhor Deus. O remédio deles era Deus. Então, se alguém ficasse doente,
não recorria a nenhum chá, a nenhuma panaceia, a nenhum medicamento, porque não tinha. Eles só podiam recorrer ao Senhor que os curava. E Deus prometeu curá-los se eles se comprometessem em obedecer a palavra. Está lá em Deuteronômio capítulo 28. Nenhuma praga, nenhuma doença chegará à soleira da tua casa se guardares os preceitos do Senhor. Quer ter saúde? Guarde a palavra de Deus. Guarde os oráculos do Senhor. Quer ter vida abundante? Ande com a palavra no coração. Aleluias! Então, a má alimentação, e por isso Deus estabelece o padrão alimentar no capítulo 15 de Levítico. E a segunda coisa, porque Deus estabelece aquele padrão, é porque vocês se recordam e leram no livro de Gênesis, no finalzinho, que Faraó diminuiu o que do povo israelita quando eles estavam lá, escravizados? Diminuiu o que? Quem lembra? O texto diz, diminuiu a ração deles. Não era nem comida, chamou de ração. O texto diz assim, diminuiu a ração. Então, o Faraó diminuiu a porção que cabia a cada família, e a porção que era destinada era pouca. Pense comigo, você que é dona de casa, você que é pai de família, se a comida que você tem para passar o mês é pouca, ou é pouco, você tem que fazer alguma coisa para complementar. E o que é que os filhos de Israel faziam para complementar essa ração lá no Egito? Eles começaram a fazer o que na China faz há milhares de anos. Comer tudo que respirava, que se movia, que rastejava, que voava, voou, andou, rastejou, nadou, eles comiam. E isso incluía o quê? Ratos, baratas, insetos e etc. Rato existe desde que existem animais. Rato é rato. Até em navio tem ratos. E quando o navio está afundando, quem são os primeiros a... É quem? Os ratos. Então, até em navio tem rato, não sabe, a gente não sabe como. Em apartamentos, né, tem pessoas que compram apartamento lá no 18º andar, de repente aparece um ratinho lá. De onde é que veio? Eu já vou te dizer, veio das tubulações sanitárias, né? Veio das tubulações, né? Porque os ratos, apesar de serem hábeis e rápidos, não são mágicos, né? Ele veio por algum caminho. Então, normalmente, pelas tubulações. Ali está o engenheiro, o pastor José, sabe que os ratos gostam de tubulações. Vamos lá. Então, eles comiam de tudo. Lembra daquele adágio? Quem come de tudo, está sempre o quê? Mastigando. Então, passava um ratinho, passava uma lacraia, passava como é o nome daquele que tem uma cauda que pica? Um escorpião, pegava um palitinho, furava e já botava na fogueira, ficava crocante e já comia. Só que isso não era o padrão de Deus. Quando ele chega no deserto, Deus fala assim, eu tenho que tratar esse povo. Eu tenho que fazer uma reeducação alimentar. O povo santo, o povo eleito, o povo escolhido, não pode comer qualquer coisa. Não pode comer imundícia. Tem que comer o melhor da terra. Eu vou dar um alimento que vai vir dos céus para ele. Quem acredita em comer o melhor da terra, o melhor do céu? Oh, glória a Jesus. Isso é maravilhoso, né? Deus reeducou Israel durante 40 dias. Eu sempre digo isso. A trajetória do Egito para a terra de Canaã durava 40 dias e 40 noites. Elias fez aquele trajeto. Aquele mesmo trajeto, Elias fez. E ainda só com um pãozinho que ele comeu, que o anjo fez, né? O anjo fez um pão
numa fogueira, um pão, um anjo padeiro. Deus mandou um anjo padeiro que fez um pão. E o pior, ele perdeu a visão do anjo padeiro fazendo o pão, Elias, porque ele estava dormindo. Crente não pode dormir. É hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima hoje do que quando aceitamos a fé. Jesus está voltando. Acorda, desperta. Ei, desperta tu que dorme e Cristo te esclarecerá. Vamos lá. Então, o padrão alimentar de Deus em Levítico 15 tinha duas finalidades. Primeiro, evitar que eles contraíssem enfermidade e enfraquecessem a sua imunidade. E segundo, fazia parte da reeducação alimentar. Rose, eu vou citar Rose porque tem outras irmãs aqui, mas não vou citar não, vou citar só a Rose. Rose está num grupo de reeducação alimentar. E as pessoas que fazem essa reeducação alimentar, em um mês, perde assim 3, 4, 5, né? Se esforçar mais, ainda consegue perder mais peso, só na mudança de alimentos. Então, a má alimentação, aliado ao sedentarismo, e o que é sedentarismo, pastor Reinaldo? É aquele indivíduo, é aquela pessoa que não faz caminhada, que não se exercita, que até para ir da cozinha para a sala tem que chamar um Uber, né? Que não quer se movimentar, que pede o filho que faça isso, que faça aquilo. Ele poderia fazer, ela poderia fazer, até para movimentar. Vida, saúde é movimento. Tem que movimentar. Ei, levante as mãos aí, faça assim e dê glória a Deus. Saúde é movimento. Ei, se você está vivo e está com saúde, você tem que se movimentar. Quem está no hospital, quem está doente, quem está com Covid, e não se movimenta, está lá, entubado. Mesmo que aquele suporte de respiração mecânica não funcione para nada, mas está lá, entubado, parado. Por quê? Porque o doente não tem vontade e força para se movimentar. Mas quem tem saúde se movimenta. Se movimente aí mais uma vez. Diga assim, glória a Deus. Te agradeço, ó Deus, porque eu tenho saúde. Pastor, eu tenho sinusite, eu não tenho saúde de 100% não. Vou te dizer um segredo que você vai ficar chocado. Eu vou dizer 99%, né? Porque eu não posso dizer 100%. 99,9% das pessoas têm algum tipo de enfermidade. Ou mais de um. Ou sinusite, ou rinite. Não vou falar isso não, senão vai maltratar o meu pastor. Não vou falar isso não. Alguma coisinha. São doenças. São enfermidades. Só 0,1%, 0,01% é 100% saudável. Tem pessoas que te chamam assim, minha saúde é completamente boa, eu só tenho uma vista cansada. Quem já ouviu falar isso? Vista cansada é uma doença e tem nome, e parece até com o ministério, chama presbiopia, que é o envelhecimento da córnea e da íris. Vai envelhecendo, perde a capacidade. Sabe quem ficou velho e não teve presbiopia? Moisés. Está lá em Deuteronômio 37:7. É um texto bacana que diz assim. Era Moisés de 120 anos, me parece, né? Procura aí, pro Deuteronômio 37:7, eu acho. Era Moisés da idade e morreu e não perdeu o seu vigor e os seus olhos não escureceram, ou seja, o olho dele era bom. Tanto era bom que Deus levou ele para o Monte Nebo e falou, olhe para o norte. E ele viu
Leia aí. Eita, esse homem deu 3 dicas de comunicação essa semana. Primeiro é, fale naturalmente. Segundo, fale com convicção. Terceiro foi o quê? Valorize a sua identidade. Fique de pé e leia aí. Está vendo, irmãos? Moisés não teve vista cansada, não teve vista turvada e nem teve presbiopia. Então, raros são as pessoas que têm 100% de saúde. Mas todos nós temos alguma enfermidadezinha leve, alguma coisa assim por quê? Porque nós estamos em um corpo, olha para mim, em um corpo que Paulo chama de corruptível. Um corpo que está se deteriorando. Sabe que quando a gente começou a morrer? A gente começou a morrer na concepção. Quando o óvulo fecundou o espermatozoide, fecundou o óvulo feminino, a partir daquele momento começou o processo de envelhecimento. E o processo de envelhecimento leva à morte. Então esse corpo é corruptível, mas há uma promessa de Deus, oh glória a Jesus, há uma promessa do Senhor Jesus, que foi a primícia dos que dormem, ele foi o primeiro a receber o corpo glorificado, que nós também receberemos um corpo novo, oh glória a Jesus, um corpo que as doenças não poderão afetar, um corpo que não vai envelhecer, um corpo que pode habitar os céus e pode habitar a terra, um corpo glorioso, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Quem acredita nisso, levanta a mão aí, bem alto, bem alto, bem alto, e diz assim, eu acredito! Eu também acredito, glória a Deus. Então esse corpo aí, que está deteriorando, que você às vezes não gosta do seu nariz, queria fazer uma cirurgia plástica, ou o abdômen, você queria fazer uma abdominoplastia, né, para ficar com o abdômen, né, plano, negativo, você queria ter um corpo, né, queria ter aqueles gomos, né, forte, e você vai receber um corpo melhor do que esse, um corpo celestial, aleluia, que não vai necessitar de cirurgia plástica. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem projetou, perfeito, glorioso, e que vai durar toda a eternidade, aleluia, glória a Deus. Cura divina na Bíblia. No Antigo Testamento, a cura divina era tratada como saúde pública. Deus curava indivíduos, mas tinha um olhar para a coletividade. É por isso que em Êxodo 15, 26, o Senhor diz assim, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, no Antigo Testamento, Deus tratava como saúde pública, ou seja, saúde coletiva. Deus estava preocupado com a saúde do povo, né? Não é semelhante às autoridades que diz que está salvando vidas, mas os atos, a impressão que a gente tem é que eles promovem a morte, eles torcem pela morte, eles se alegram com as estatísticas de morte. Ei, as estatísticas de Deus é de vida e saúde para aqueles que lhe seguem. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus, o remédio do povo era o próprio Deus. E eu estava falando das fontes, né, das fontes de doenças, além daquelas que eu citei, ainda nós temos os seres vivos que têm uma capacidade patógenas, como protozoários, vírus e bactérias. Acredite que dos 3 reinos, do reino, né, das bactérias, do reino dos vírus e dos protozoários, é o reino protista, os protozoários têm uma capacidade de destruição infinitamente maior do que o vírus e a bactéria. Tem
protozoários, né? Do reino... Foi protozoários que eu falei? Tem protozoários que são letais. Automaticamente, instantaneamente, se você contraí-los, em questões de minutos, de horas, você cai durinho, morto. Tem uma capacidade de letalidade, graças a Deus, que o povo lá, amarelo, lá daquela grande nação amarela, não pesquisa protozoários. Graças a Deus, ainda está com os vírus, né? E essa semana eu li que eles descobriram um novo vírus mais letal do que o SARS-CoV-19, e eles estão estudando. Para quê? A pergunta sempre surge, para que é que eles estão estudando essas variações de vírus? Eu só posso ver um sentido, uma direção nesses estudos, né? Promover a morte. Porque a Bíblia diz que o caminho dos homens, aos seus olhos, parece serem bons, mas o final deles é de morte. Mas os caminhos do Senhor levam a paz, leva a gozo, leva a vida. E nessa manhã a gente sabe que Jesus curou ontem, Jesus cura hoje, e Jesus continuará curando. E nós somos alvo da misericórdia e da compaixão de Deus. Então, além de todas aquelas fontes, ainda tem essas fontes dos seres vivos, as bactérias, os vírus, e tem também as substâncias que não são, as substâncias que não fazem parte do mundo dos seres vivos. Quem gosta de comer banana aqui? Eu também gosto. E quem gosta de banana sabe que banana é rico em um mineral chamado potássio. É rico em potássio. Mas o comer potássio em excesso gera enfermidade. Aliás, um dos venenos mais potentes que existe chama cianeto de quê? De potássio. Se você tocar assim, ó, e tocar na língua, você cai duro, espumando, e não tem médico que dê jeito. Aliás, é por isso que a gente estava vendo os filmes norte-americanos, né? O pessoal vê aqueles pacotinhos de cocaína, aí fura, coloca o dedinho e coloca na língua, né? Aí um detetive de verdade fala assim, aquilo ali, um detetive de verdade nunca pode fazer. Por quê? Porque pode ser um veneno potente, ele tocou, colocou na língua, morre. Então, não se testa a droga com o dedinho mínimo e a língua não. Se testa drogas é no laboratório. Vamos lá, querido. Então, além de tudo isso, ainda tem as substâncias que pode nos causar enfermidade. Acerca disso, em Marcos capítulo 16, Jesus falou assim, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará o quê? Dano. Não lhe vai produzir doença. Agora, tem uma ressalva. Aqui, essa ressalva é do pastor Reinaldo. Não está escrito. Eu entendo de que aquilo ali é caso você beba inadvertidamente, sem você ter consciência. Por exemplo, está um copo ali de veneno. Você sabe que é veneno e você vai tomar para testar o versículo? Eu penso que isso aí não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Não é, pastor José? Não é uma boa ideia. Inadvertidamente, ou seja, você tomar, ou que alguém colocou um veneno, ou que é uma substância que você não sabia que era nociva, e você toma, e aquilo Deus faz um milagre sem que você saiba, não lhe fará dano algum. Mas você sabendo, ciente, não faça isso não, viu? Porque senão você vai zarpar, viu? Pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. A promessa de Deus em Jeremias 17:14 refletia na vida dos crentes veterotestamentários e Jeremias era um deles. Veja o que Jeremias diz em Jeremias 17:14. Ele diz: cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo. Em Jeremias 30:17, veja o que Deus fala para ele:
porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas. Então, havia promessas claríssimas de cura divina para o povo, para o indivíduo, desde que eles fossem comprometidos com a palavra de Deus. No Novo Testamento, a gente observa que essa mesma ideia, essa mesma verdade continua. Deus continuou curando pessoas. E a perspectiva de Jesus inicialmente era curar no campo espiritual. Quando Jesus curava uma pessoa, Jesus dizia: vai, a tua fé te salvou. Jesus não falava primeiro da cura física, não. A cura física estava em segundo plano, porque mais importante do que curar o corpo físico é curar a alma e o espírito do homem. E isso Jesus já nos curou. Todos nós aqui já estamos curados na alma e no espírito. Levante a sua mão, glorifique ao Senhor, porque você já está curado. Sobre a cura do corpo, a gente tem que buscar com fé e com perseverança. Temos que buscar em Deus. Deus pode curar. A Bíblia diz que Ezequias tinha uma doença e o próprio Deus mandou Isaías lá falar para ele que ele tinha algum tempo de vida, mas era para ele ordenar a casa, ajeitar tudo, porque ele ia morrer. Ele orou a Deus, chorou na presença do Senhor, e Deus lhe deu mais 15 anos, porque a oração do justo, diz Tiago, pode muito em seus efeitos. Vários irmãos a gente já viu recebendo a cura. Quem já viu Deus curar instantaneamente? Eu já vi. Você também pode ser instrumento. Pode falar. Oh, glória. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Oh, glória, quem pode levantar as duas mãos e glorificar o Senhor Jesus? Ele continua curando, queridos. E nessa pandemia, quantos relatos a gente já não ouviu de pessoas que estavam na porta da tumba fria e a oração tocou a mão de Deus. Delso também, Delso estava com o pé na cova, não foi? E a igreja orou. E agora está aqui sentado conosco, glorificando a Deus, aleluia. Você pode glorificar Jesus, queridos? Todos os dias. Cadê a irmã Valdelice, que ficou internada na UTI, está em casa, né? Recebeu alta, glória a Deus. Essa igreja aqui está sempre orando e sempre ouvindo os relatos de que Deus operou. A irmã Norma também ficou um tempão na UTI. O pastor ali de Simões Filho, o Davi Feitosa, que muitos irmãos já tinham preparado primeiro Timóteo 4,7, né? 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate. Já estava para recitar. Mas essa igreja orou e Jesus curou. Tenha fé, irmão, Jesus continua curando. Os desafios atuais é de que as curas continuam acontecendo, mas nós temos que ter um equilíbrio com relação ao que é doença que pode ser alvo do milagre de Deus e aquilo que pode ser tratado. Deus utiliza os médicos também para fazer cura. O próprio Jesus diz assim: os doentes é que precisam dos médicos. Então os médicos, no passado, outro aqui que estava com o pé na cova e agora está com os 2 pés aqui na igreja. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Os médicos também são instrumento de Deus para a operação de cura. No passado, na Assembleia de Deus, tinha vários veteranos, e eu respeito todos eles, que diziam assim: eu não vou no médico,
Porque crente santo não precisa ir no médico. Jesus não ensinou assim. Teve até um que no final da vida dele teve que ficar internado vários meses no hospital, tentando lá uma solução, mas não deu jeito. Então, queridos, nós temos que ter uma fé equilibrada. Jesus continua curando, sim ou não? Sim. A gente crê, mas a gente também sabe que Deus tem propósito, Deus tem desígnios. No caso de Jó, por exemplo, Jó ficou doente, Deus permitiu, mas aquela doença de Jó permitiu que Deus cumprisse o seu propósito de mostrar a Satanás de que a fé de Jó não era interesseira, mas porque Jó amava o Senhor. Mesmo doente, mesmo susceptível a morrer com alguma enfermidade, nós continuaremos fiel ao Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei o que, irmãos? A coroa da vida. Coloque a mão no coração, você que precisa de uma cura ou de um parente. Não precisa ser você. Coloque a mão no coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que o Senhor Jesus continua curando, e nós acreditamos piamente nisso. Ó Deus, nós acreditamos que o poder do nome de Jesus continua fazendo milagres. Nós acreditamos que a palavra de Deus é remédio e saúde para aqueles que creem. Nós acreditamos no poder sobrenatural do Evangelho que continua a operar, Senhor. Onde houver câncer, seja debelado no nome de Jesus. Onde houver diabetes, seja repreendido no nome de Jesus. Aqueles que estão com doença nos pés, sejam curados. Aqueles que estão com doença nos pulmões, que os pulmões sejam restaurados agora. Aqueles que estão com doença no baço, no rim, no fígado, que esses órgãos sejam restaurados agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo mal, toda moléstia, quer seja na coluna, quer seja na mão, quer seja nos olhos, quer seja na garganta, quer seja nas narinas, quer seja nos ouvidos, quer seja no estômago, quer seja na pele, quer seja nos ouvidos, onde estiver uma doença alojada no corpo de um crente nessa manhã, que em nome de Jesus debele todo o mal e toda a saúde revista o corpo dos servos do Senhor agora. Meu irmão, em nome de Jesus, receba saúde, receba saúde, receba milagre, receba a cura dos céus. Se houver alguém com alguma dor aí agora, que essa dor desapareça agora. Se houver alguém com algum tipo de surdez, que a surdez desapareça. Se houver alguém com algum tipo de dor na cabeça, no corpo, na coluna, nas mãos, nas juntas, nos ligamentos, que essa dor desapareça agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante uma das suas mãos e diga assim: eu recebo a cura divina. Eu recebo a cura divina. Em nome de Jesus, sem te glorificando, sem te exaltando.